falei, a leitura de hoje não é um acaso. Vamos dar início à palestra da Cleusa. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras tendo o mesmo princípio, que é Deus, não pode se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra é certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens e ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não lhe se poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque, cada uma examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatada pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará se quiserem resistir-lhes em algum lugar de a eles se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever, de trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Cleusa, a palavra é sua. Boa tarde. Que as energias sejam positivas e que todo mundo consiga o melhor do dia, né? Então o tempo virá em que o santo, o filósofo e o sábio falarão a mesma língua. E parece que esse dia está chegando, gente, com a física quântica, né? Há uns meses atrás eu fui a um congresso de medicina quântica e por algumas vezes eu me questionei e me emocionei dizendo: nossa, eu estou num congresso médico, porque parecia que eu estava num centro espírita. E aí eu digo, olha, que evolução que a nossa humanidade pode atingir se não acontecer de alguma coisa que barre novamente essa evolução, né? Então, como isso depende de cada um de nós, eu pensei em falar sobre pensamento, forma pensamento, que aliás
é a alavanca ou a guerra no nosso povo, né? Quando você pensa em alguma coisa, o pensamento é energia. E essa energia pode ser medida a ponto de formar um campo de energia universal. Então, a física quântica, os físicos já sabem que isso acontece, né? E o espiritismo, há mais tempo ainda, está sabendo que nós temos a parte eletromagnética, ou a parte sutil, que envolve o nosso corpo denso, o nosso corpo físico. Essa parte eletromagnética, que é o nosso perispírito, que é a primeira camada ao nosso redor, é que mantém o nosso corpo em contato com a nossa parte sutil, com o nosso corpo astral, certo? Então, se isso é possível de ser medido, se é possível de ser visualizado por pessoas clarividentes, e os físicos já tiveram a capacidade de fazer uma medida do cérebro funcionando em equilíbrio, e ele funciona em aproximadamente a 10 watts de potência elétrica. Vou fazer uma comparação, gente. Um celular funciona numa potência de 300 miliwatts. 300 miliwatts é menos do que 1 watt. O nosso cérebro tem a capacidade de 10 watts. Com 300 miliwatts, um celularzinho, você consegue fazer uma mensagem telepática, não, uma mensagem para um outro país instantaneamente. Você manda aqui, lá nos Estados Unidos, você recebe. Lá na Europa, do outro lado do planeta. Imagine um cérebro bem direcionado que poderia acontecer. Atualmente, nós ainda não temos essa capacitação de telepatia, nem de mediunidade bem entendida ainda, né? Tanto que quando se fala em mediunidade, muitas pessoas até não querem essa tal de mediunidade, como a Tânia vive nos falando, sem interpretar, sem saber o que é isso, que energia que é essa que chega até a gente. Então eu estive estudando, né, nesse livro de medicina quântica e em outros mais, para saber o que é uma forma pensamento. Como que é isso? Como que é um pensene? Pensene é pensamento, sentimento e energia. Existe grupo que fala sobre isso. Ou seja, nós somos a Torre de Babel, né, gente? Cada um fala uma linguagem e ninguém se entende. E todo mundo está falando a mesma coisa. Então, pensamento, sentimento e energia é o seguinte: eu vou pensar sobre alguma coisa. A partir do momento que eu penso uma árvore, flutua na tua frente uma miniatura de uma árvore. Certo? Então, essa forma pensamento, se for pensada com detalhes, com clareza, com intensidade, vai formando uma árvore cheia de detalhes. Imagine então o quanto que é nocivo você pensar sobre medo. Medo de câncer, por exemplo. Quando se fala medo, a energia tem ondas com uma frequência muito baixa. E quanto menor a frequência, mais próxima da Terra. Quanto maior a frequência, mais longe vai. Por exemplo, um rádio AM é uma frequência baixa. Um rádio FM, alta frequência, chega mais longe. Então, se você tem um pensamento de medo, você tem uma frequência baixa. Você conecta com pessoas, ou com entidades, ou com energias, ou com espíritos, com o mesmo medo. Então, a lei do universo fala que as frequências semelhantes se atraem. Ou seja, eu sou um rádio AM. Eu consigo pegar FM?
sou um celular. Eu consigo pegar a televisão? Não. Então, se eu tenho uma frequência positiva, sou feliz, olho o planeta com alegria, mesmo nas desgraças, né? E isso realmente é uma questão, né, gente? Porque se você se isolar no teu mundo e dizer, olha, não vou mais ligar a televisão, fica mais fácil. Mas aí vem o questionamento. E o que eu posso fazer por isso? Né? Então, o pensamento, forma pensamento, vem nos auxiliar nesse momento. Porque você pode pensar o seguinte, eu vi lá um menino todo esfomeado. Puxa vida, Deus, dá uma força. Manda energia positiva para o menino. Pensa que ele vai ter comida. Vê uma guerra. Vê um presidente, gente. Presidente. Qual é o pensamento, forma pensamento de um presidente, por exemplo? É isso mesmo. Só tem porcaria lá dentro. Está na hora de cada um mandar uma mensagem de consciência, por exemplo. Olha, presidente Dilma, eu desejo que você tenha boas ideias. Pronto, eu mandei uma mensagem para Dilma. Se ela vai receber, ela vai receber. Agora, se ela vai dar atenção para isso, o que a física quântica explica é que é o seguinte, você está lá com o teu cérebro preocupado com o teu trabalho. Nisso chega uma mensagem, né? Eu mandei uma mensagem de consciência para ela, de boas ideias. Quando a mente dela estiver vazia, a mensagem cai. Foi lá. Entendeu? Nós mandamos a mensagem. Agora, se eu sempre estiver dizendo que o presidente é uma porcaria, é muito mais energia naquele balão que está com energia já bastante negativa. Então, em se tratando de saúde, é muito comum a pessoa dizer que tem um problema. E a partir daquele momento, fazer todos os exames e se concentrar naquele problema. E aí aumenta cada vez mais a energia daquele tipo de frequência específica. Então devemos realmente fazer os exames, tratar disso, mas ao mesmo tempo procurar uma saída para aquilo. Porque já existe as medicinas que tratam dessa parte do ser humano. Quando eu fiz homeopatia, era muito comum a pessoa, o médico perguntar: o que te faz mal? Qual é o sentimento que alimenta você? Quais são os teus pensamentos a respeito? Né? Tinha pessoas que só falavam de trabalho. O trabalho era o problema. Então existem energias na natureza que vão fazer melhorar aquela energia eletromagnética a nível sutil naquela pessoa tomando medicamento homeopático, por exemplo. Então eu tive que bater realmente minha cabeça para mudar o paradigma de saber qual era a interação entre uma dor de estômago e um medo ou uma ansiedade no trabalho. Uma ler e um medo que as pessoas não estão te dando valor. Um câncer e uma mágoa. Que relação tinha isso? E aí quando você vai ver a linguagem do corpo, você diz: nossa, olha aqui, é verdade, eu tive isso. E o meu sentimento era exatamente aquele. Aí você fica procurando o médico, você fica procurando quem te cure. No entanto, a cura está dentro da gente. Mas como fazer? Né? Como fazer? Aí você lê um CD ou você vê um livro e aí o cara fala assim: tenha pensamentos positivos. Fácil, né? Só que não acontece. Então, o que fazer? Como fazer para que aquilo realmente venha a acontecer? O mundo é virtual. O mundo
E a física quântica fala que o átomo, ele não tem um elétron na camada dele. Assim, certamente eu vou encontrar aquele elétron aqui. Você tem possibilidades, probabilidades. O nosso DNA, que é o código genético de dentro da nossa célula, está todo escrito. São 6 milhões, isso eu posso falar besteira porque eu não me lembro agora, mas são muitas informações totalmente designadas de que hora que a célula vai nascer e que hora que ela vai morrer. O nome para isso é a apoptose, por exemplo, né? Da célula saber o dia que ela vai finalizar a vida dela dentro do nosso corpo. E o mais interessante, gente, é que quando a célula que deveria morrer se nega a cumprir o destino, se transforma em câncer. Então, a apoptose, que é a morte celular, acontece para a renovação das energias. E como o nosso corpo é renovado de 7 em 7 anos, com exceção das células nervosas, que de repente é o que se conhece até agora, né? Que hoje é verdade, amanhã pode ser que a gente descubra coisas muito melhores. Então, é um ciclo normal. Imagine, se você já tem um DNA pré-formado, né? Quem fez aquilo? Deus? Nós mesmos, a cada dia que passa, estamos escrevendo o nosso DNA do corpo da próxima existência. Então, se você está escrevendo agora o que você vai ser amanhã, o teu livre-arbítrio é agora. Porque a nossa célula, que é uma máquina mecânica, não tem livre-arbítrio, gente. Ela já foi escrita ali atrás. Muito bem. Agora, com a forma pensamento, você pode reescrever ou amenizar esse DNA que já está, de alguma maneira, contaminado pelos pensamentos antigos, certo? Hoje já se sabe que você pode metilar a célula, que você pode mandar o RNA mensageiro sair do núcleo da célula e passar para o citoplasma e mandar uma informação diferente com medicamentos. Se você estiver feliz, o RNA mensageiro vai mudar a doença para melhor, ou vai sarar, vai ser curado. Agora, se você estiver revoltado, magoado, infeliz, pronto. Deus é mau, né? Ou tem algum obsessor. Nós somos os nossos obsessores mais cruéis pelos nossos pensamentos. Eu sou louca de legal, né? Até que alguém me cruza na frente, passa na minha frente, quase faz eu bater o carro, eu já xingo o cara. Quer dizer, em casa então, né? Você é muito legal até chegar em casa e mostrar realmente quem você gostaria de não ser. Então, uma frase muito interessante que eu estive lendo é: fazer cada vez que os meus atos sejam parecidos com as minhas palavras. Isso é um mantra, como diz a minha amiga Suzy, que vai ter que ser levado para que isso se torne realidade. Porque a gente fala e na palavra nós somos os criadores, né, gente? Mais ainda do que pensando. E falamos tanta besteira, né? Falamos só porque temos boca. Uma porção de vezes, desnecessariamente. E quando nos questionam sobre o que fazer, cada um tem a sua verdade, e que é uma verdade que é possível de ser admitida, né? Então o espiritismo, a medicina quântica, a homeopatia, a conscienciologia e projeciologia, todas essas ciências estão nos dizendo que nós somos energia.
e que a energia pode ser transmutada pelos nossos pensamentos. E os pensamentos podem ser selecionados. Agora tem um problema, né? Você está lá tranquila, de repente você pensa uma barbaridade. Ai, meu Deus, eu não quero pensar isso. Então, o que fazer? Eu tive lendo sobre um CD. Vamos pegar um CD emprestado para fazer uma viagem. Né? Peguei do meu vizinho um CD e vou viajar. Muito bem. A primeira música que eu escuto não é do meu agrado. Eu imediatamente já vou passar a música para a música seguinte. Não é verdade? O que eu quero dizer? Que os pensamentos não são nossos. Nós somos um rádio. Nós somos uma antena. Nós temos uma frequência. E conforme você vai passando de pensamento para pensamento, toda aqui nessa sala tem uma porção de formas de pensamentos, convivendo junto conosco. Tem pensamentos tão poderosos, gente, que tem formas grotescas. E não são seres humanos, mas têm as mesmas características que os seres humanos. De tanto que aquilo já tomou uma forma, de tanto que tantas pessoas pensam sobre ele. Então temos que mudar essas formas de pensamentos e fazer com que elas sejam positivas, que elas sejam boas. Bom, uma maneira de fazer isso é rezando, né? E aí o cara fala, eu rezo, mas Deus não me escuta ou não consigo? Então, tem uma oração, tem vários tipos de técnicas e de orientações aqui nessa casa, mas tem uma que eu tenho feito com bastante frequência, que é a oração conectada. Você deita, sintoniza, respira e solicita conexão com todas as pessoas que rezam. A partir do momento que você entrar em conexão com as pessoas que rezam, você eleva a sua vibração, a sua energia vibracional. Nesse momento, então você vai pedir, você vai solicitar que o universo oriente as pessoas que têm poder. Porque são elas que podem orientar a nossa vida para melhor. Que dê boas ideias, que dê esclarecimento, reza pelos líderes sociais. Eu estava assistindo uma palestra do nosso colega Alexandre, não me lembro do nome, e ele falou para rezar sobre os presos. Gente, isso é uma dificuldade danada, e ele deu uma sugestão de rezar pela mãe do preso. Pronto. E por preso também? Sim, mas é mais difícil. É um espírito que precisa... Mais do que qualquer outro. Com certeza. Mas não é uma coisa muito fácil de você fazer. Para você talvez seja. Que bom. Que bom. Enfim. Então nesse momento conectado, nesse momento que você realmente está vibrando numa frequência melhor, solicitar então para os nossos líderes e para todas as instituições que a gente puder ajudar, né, e tiver a capacidade de lembrar, e depois sim pedir pela gente, pelo filho, pelo marido, pelo dinheiro, porque aí você já estará numa frequência mais alta. Porque senão você começa com aquela choradeira, né? Ave Maria, e Deus olha e diz, cara, fala o que tu quer. Ai, meu Deus, mas fala. E a frequência não sai aqui do planeta porque é muito baixa. É muito choradeira, é muito coitadinho, mágoa, raiva. Enfim, gente, essa é uma oração que pode nos ajudar a fazer uma conexão com um ser mais evoluído. Então, orai e vigiai é
aquilo que a gente precisa realmente fazer, sintonizar numa frequência de harmonia, e a oração é que vai dar esse suporte para a gente conseguir um planeta mais harmonioso e mais feliz. É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje.